Este é o Painelcast, o podcast da EARP. Eu sou a Daniela Antunes, sou editora da revista Painel e mais uma vez estamos aqui no nosso episódio com o Bruno Prota, engenheiro agrônomo, e a Fabíola Narciso, que é engenheira civil. Os dois são diretores da Associação de Engenharia. Tudo bem, pessoal? Olá, pessoal. Tudo certo? Tudo bem. E olha, se esse episódio aqui não fosse só em áudio e vídeo, você poderia ter outros sentidos sendo aguçados aqui, porque rolou um café, rolou um papo super legal, e aí você ia ter uma lembrança, né, Bruno? Porque eu acho que o café traz essa lembrança afetiva de casa de vó, café da manhã em casa com a mãe, né? Tem essa, pra gente que é de Ribeirão, se bobear, tem ainda o combo, café e bolacha chegando na cidade, né? Que faz meio que parte da nossa história, não é verdade? Para quem é daqui, que sempre morou aqui, né? E o nosso convidado hoje, a gente vai falar sobre tudo. O nosso convidado é o Edgar Bressani. Eu vou colocar meu óculos aqui que eu vou ficar mais confortável. O Edgar Bressani, ele pode até falar de todo esse aconchego emocional que o café provoca na gente, né? Afetivo, né? Mas combina mais com ele comentar sobre o mercado desse grão, que já deu nome a Ribeirão Preto, que a gente já foi a capital do café, que a gente estava falando disso até agora. Nós somos um dos principais, o Brasil é um dos principais produtores e consumidores do café do mundo, e a gente vai falar sobre isso. O Edgar é CEO da exportadora Latitudes Gran Cru Coffees, presidente da Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana, embaixador do Robustas Amazônicos e autor do livro Guia do Barista, da origem do café ao expresso perfeito. Ele coordenou também o programa Cafés do Brasil, do Ministério da Cultura, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento até 2004, que é um programa super importante de marketing no mundo inteiro, que a gente também vai falar sobre isso. E tem carreira sólida nesse segmento no Brasil. Mas aí eu perguntei, antes da gente começar, eu perguntei para ele, como é que você quer ser acreditado? Você falou que ia ser acreditado como? Cafeólogo. Cafeólogo. E eu queria, antes de passar para o Bruno, que não está aqui à toa, não é só porque ele é o nosso colega apresentador do podcast, ele também é produtor de cafés especiais e sabe tudo desse mercado. Antes disso, eu queria que você contasse para nós o que é ser um cafeólogo. Cafeólogo é um profissional que conhece o produto da semente à xícara, né, que passa pelo processo de produção, pelo processo de classificação, torra, e como preparar ele na etapa final na cafeteria. Eu fiz meu curso de cafeologia na Alemanha, em Mannheim, e também é um trabalho que os baristas sabem, mas o cafeólogo com um pouco mais de profundidade, porque tem uma bagagem um pouco maior. Nós não somos engenheiros como o Bruno, né, que tem essa vivência técnica, mas é um conhecimento um pouco mais aprofundado. E assim, se a gente for colocar todo o currículo do Edgar aqui no podcast, nós vamos ter que gravar 2 episódios. Um só para contar a história dele, que a gente ainda vai fazer isso um dia, e outro para falar sobre a experiência do café. O Edgar era para ser diplomata de carreira do Itamaraty, desistiu da carreira para se tornar embaixador do café, sendo natural de Ribeirão Preto. Bom, parênteses, desistiu depois de ter sido aprovado. No Instituto Rio Branco, que não é uma coisa assim, né? Não é um troço muito fácil, entendeu? Né? Não, ele desistiu depois de passar por todo o processo, né? E fez uma carreira aí, tem uma carreira brilhante nesse mercado do café. Mas, Bruno, agora começa aí. Bom, o Brasil não é um país importante. É o principal produtor, ou o maior produtor de café no mundo há mais de 150 anos. Eu acho que se ele perdeu a primeira posição... Perdeu alguma vez? Acho que não. A gente é o maior produtor... E absolutos. Absolutos. Mas o café especial no Brasil não é tão antigo, é relativamente recente a história no Brasil. Mas eu acho que a gente está liderando, ou tentando liderar o mercado. Aí, Edgar, eu queria te perguntar, para quem está no mercado como engenheiro agrônomo, o que fazer? Quais são as novas tecnologias? O que mudou no mercado? E como se preparar para entrar para esse novo espaço? Você sabe que a profissão do engenheiro agrônomo, para mim, é uma das mais importantes hoje, né, nesse cenário de oportunidades na carreira no café. E eu tenho como exemplo o meu sócio, que é um jovem talento, que eu pensei lá no movimento da igreja que eu participo, que é um trabalho voluntário que eu faço, que chama Aldeias de Vida. Pedro Cepini
era um estudante da Universidade de Machado que fez agronomia. Mas os colegas não achavam muito importante esse trabalho de conhecer o resto. Eles achavam que, enfim, você como agrônomo tem que conhecer sobre lavoura. E não é verdade. Hoje, um agrônomo bem preparado precisa saber sobre produção, né, precisa saber as recomendações agronômicas, mas ele precisa entender também, né, sobre pós-colheita, porque não adianta nada eu produzir um bom grão se eu depois não tiver um cuidado, né, após a colheita com esse grão para que ele mantenha a qualidade. E ele foi além. Além disso, aprendeu a provar, aprendeu a torrar, aprendeu a preparar um café como um barista. Esse é o profissional completo. É isso que a gente quer, porque eu, quando converso com alguém, tenho, como falei, um conhecimento técnico, mas não tenho o conhecimento que o Bruno tem e que o Pedro tem. Então, esse profissional hoje tem muita oportunidade, porque você pode ser um agrônomo, você pode ser um exportador, você pode ser um trader, né? Você pode fazer o receptivo de visitas, é o profissional mais completo. Mas as pessoas às vezes vão e ficam muito limitadas só numa parte da agronomia e esquecem tudo que tem de oportunidade, né? Você pode morar fora hoje facilmente, né? Sendo um coffee hunter, morando em outro país, comprando cafés de todos os países, porque você é um agrônomo e consegue recomendar. Eu, como embaixador do Robusta Amazônico, viajo, vou para lá, acompanho os processos de produção, depois eu escolho o que eu quero e exporto. E na China, eu ainda apoio com a orientação nos preparos especiais com fermentação, que eu tenho escrito, né, de que maneira eles devem produzir lotes diferentes, com fermentação aeróbica, anaeróbica. Então, é uma maneira da gente dividir conhecimento com essas pessoas e orientar e ajudar, porque depois eu comercializo e promovo esses cafés pelo mundo afora. Explica só essa questão, porque a gente falou sobre isso antes de começar a gravar e não ficou claro. Agora gravando, você é embaixador dos cafés de 34 regiões do Brasil, inclusive o Robusta. O Robusta está entre os 34. 34 regiões. E também embaixador dos cafés da China, é isso? Sim. Quando eu digo embaixador, né, com todo respeito à carreira, é levar essa mensagem dos cafés especiais pelo mundo, promovendo as histórias, né? Todo café conta uma história e eu viajo contando a história desses produtores. Mas fui convidado para ser um promotor, um embaixador dos Robustas Amazônicos, porque eu já comprava há 4 anos, fazia toda essa conexão de mostrar, porque era um produto que até pouco tempo, como ele não tinha foco em qualidade, as pessoas usavam mais para blend, para baratear o produto, então misturava-se, não tinha um café puro canéfora, né? Um puro Robusta Amazônico. Hoje não. Hoje isso mudou com o trabalho de pós-colheita, com colheita seletiva, eles estão caminhando na mesma linha que os arábicas, e o que é importante também, né? Porque a gente tem, com esse aquecimento global, uma limitação das áreas. Quanto mais a gente sobe na montanha, menos área você tem. Então, no futuro, né, a produção de canéfora tem o seu papel importante. Então, acabei me tornando aí um promotor, levando esses cafés para as feiras que eu participo durante toda essa minha jornada fora do Brasil. E também fui convidado para ser o embaixador dos cafés de Yunnan, que é uma província que produz na China. Então, eu comercializo esses cafés. Estive lá agora, passei 25 dias na China visitando, fugindo do Covid, para lá e para cá. E foi uma bênção e uma oportunidade incrível, porque eu vi o trabalho duro, né, desses produtores também, que não são só os brasileiros, né? A gente tem uma produção aqui, nós temos mais de 300 mil fazendas produtoras no país, e lá você tem todo esse trabalho também, que é muito difícil, né? E de que maneira a gente faz para que a mão de obra fique no campo, porque hoje os jovens não querem mais trabalhar, né? Não querem mais colher. Nem na China. Mas você tem, enfim, uma força-tarefa lá um pouco maior. Também na Tailândia, né? Que hoje passei pela Tailândia antes, eu tive que sair da China, né? Por causa do Covid, e fui para a Tailândia, enquanto eu tinha que depois seguir para Dubai. E lá na Tailândia também a gente conversava muito sobre isso. E os projetos, eles têm transformado as montanhas num centro de turismo. Então você vai numa propriedade que tem uma cafeteria que não deixa nada a desejar para uma cafeteria de São Paulo, de qualquer outra capital brasileira ou do mundo. Super bem feitas, super lindas, com aquela vista maravilhosa. Então, eu vi uma postagem sua, exatamente, uma em cima da plantação, com chão de vidro. Com chão de vidro, um balanço, uma coisa assim maravilhosa, experiência. Aí você tem ali pequenos hotéis, boutique, você passa o fim de semana com uma gastronomia interessante. Então são projetos porque lá na frente a gente vai precisar dessa mão de obra. Se a gente não tem terra que tem uma topografia plana para usar a máquina, se a gente fica na cafeicultura de montanha, vai ser cada vez mais difícil encontrar
pessoas para assumir essa tarefa que realmente não é fácil. Mas o Brasil tem esse histórico que a gente falava, né? A produção de cafés especiais no Brasil é de 1991 para cá. Até antes, o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, controlava as exportações. Então, de nada adiantava eu e o Bruno produzirmos um café bom que era misturado com o café de outro produtor e saía como uma mistura só, com, às vezes, centenas de fazendas. Né? E o que torna o café especial? A gente tem uma avaliação, né, tem um protocolo do CQI, que é o Coffee Quality Institute. A gente avalia vários atributos: fragrância, aroma, doçura, acidez, corpo, balanço, várias notas. Então são 10 no total, e aqueles que pontuam acima de 80 pontos são classificados como cafés especiais. Os e eles têm que pontuar acima de 80 pontos em todas essas 10 notas? Não, porque na somatória. Porque aí você tem nota 10 para cada atributo. Então a somatória desses atributos, porque você pode ter um café que tem mais corpo ou menos corpo, e isso não quer dizer que ele é ruim ou não, né? Você pode ter um café que é mais ácido ou menos ácido, não quer dizer que ele é pior do que a acidez. São diferentes perfis sensoriais, como a gente tem diferentes uvas nos vinhos e diferentes sabores ali. A gente tem no café notas de chocolate, tem nota de lichia, de morango, de pêssego, tem toda essa complexidade, né, que hoje é apresentada para o consumidor brasileiro. E agronomicamente, isso chega de uma forma agronômica, essa é um melhoramento dessa planta que foi acontecendo. Como é que se chegou nessas notas, nessas características tão especiais? Variedades têm suas peculiaridades, né? Você tem um bourbon, que já é naturalmente um café mais doce, mais cítrico. Você tem o geisha, que também é uma variedade hoje muito presente ali no Panamá, mas também já chegou no Brasil. As pessoas têm experimentado, mas lembrando que não é porque ele é um geisha que ele vai se comportar da mesma maneira. Às vezes sim, às vezes não, depende do terroir onde ele está, né? Então as variedades... O que é terroir? Terroir é o local onde você produz, que tem as suas características próprias de solo, né? De clima, altitude, né? Características de solo e tudo mais. O processo da colheita também influencia. Muito, porque você tem a colheita. A maioria dos produtores brasileiros deixam o café secar no pé, e aí eles colhem todo aquele café, secam, é o café que a gente chama natural. Mas quando você pega a cereja no estágio ideal de maturação, a gente pode tirar a casca dela e aí fazer um café descascado. A gente pode tirar a casca, colocar num tanque de fermentação com água e fazer um café fermentado, que vai ser mais ácido e menos encorpado. Ou a gente pode pegar essa própria cereja, né, no estágio ideal e deixá-la secar no terreiro, que demora 30, 35, 40 dias, dependendo das condições climáticas, mas eles vão ser cafés espetaculares. Não que o natural não seja, né, aquele café encorpado, né, doce, mas esses outros são os mais exóticos, né, e custa mais claro, porque você está com uma colheita seletiva, você precisa de mão de obra, mesmo que você utilize máquina, que também dá para fazer, a máquina permite, depois nos lavadores, que usam tecnologia aí, né, que o Brasil tem essa tecnologia hoje, exporta para o mundo, tem várias empresas brasileiras que estão lá fora com essas mesas densimétricas de separação, com lavadores, com separadores de peneira. Então tem muita coisa que foi desenvolvida no Brasil e que foi exportada para o mundo, nossa tecnologia chegando lá fora. Então é muito bacana esse trabalho das variedades, porque elas permitem notas de sabores, como as uvas. Você tem um Cabernet Sauvignon, você tem um Shiraz, você tem um Catuai amarelo, um Mundo Novo, um Bourbon, um Geisha, um Sudan Roumain, tem bastante variedade. Mas agronomicamente falando, aí acho que cabe para os dois, para os dois especialistas aqui, um agrônomo, as duas leigas, E aí, agronomicamente falando, essas características, elas são cultivadas e elas são definidas num laboratório, por exemplo, do IAC, onde que essas pesquisas que acontecem nos institutos, aqui em São Paulo nós temos muito disso, do IAC, a Exalc, que eu acho que também deve estudar café, etc. Onde é que acontece esse melhoramento? Isso é um melhoramento essas pesquisas melhoram a produtividade ou melhoram a qualidade ou chegam numa outra variedade? Onde que está a agronomia nessa história? Eu acho que está em tudo. Eu acho que o Brasil, como qualquer país do mundo, sempre teve cafés de boas qualidades. Só que a tecnologia e o conhecimento do pós-colheita, no estágio que nós estamos hoje, é uma coisa relativamente recente, que é o que proporcionou a gente ter cafés de altas qualidades. Eu duvido que a gente não conseguiria antes, mas a gente não tinha esse foco. O foco era volume. Por isso,
a torre escura para esconder todos esses defeitos. E hoje não. Hoje, então é um acúmulo de conhecimento e de mudanças e de novas técnicas que geraram tudo isso. E o que gerou essa mudança no mercado, essa entrada dos cafés especiais, por exemplo, a partir de 91? A extinção do IBC, que fazia esse controle. Então, com a extinção, né, passou-se a valorizar mais essa qualidade. As fazendas passaram a poder exportar diretamente. Antes elas não podiam. Elas não tinham essa permissão de exportação. Tinha um controle de Tinha um estoque. controle. Então, algumas empresas tinham essa responsabilidade de exportar, elas que faziam esse trabalho. Os produtores não, tinham que vender para eles. Mas os institutos de pesquisas como o Exal, que você falou, IAC, você tem Embrapa, tem CAPER, né? Cada estado tem seu instituto de pesquisa que foi muito importante, porque não só estudou variedades que tinham um potencial de qualidade melhor, mas também aquelas que eram que tinham produtividade maior, que eram menos sujeitas a doenças, né, para combater, dependem menos de água do que outras, porque em algumas regiões você às vezes tem esse déficit. Então toda essa pesquisa foi muito importante, porque ela ajudou o produtor a melhorar a produtividade, melhorar tudo na vida dele, né? Verdade. Vai? Mais fácil o Bruno trazer mais perguntas, porque eu tô deslumbrada com esse assunto aqui, sou totalmente leiga, só sei tomar o meu cafezinho e aprendi um pouco com o Bruno, que o Bruno veio me explicando um pouco sobre o café mais preto, o café mais claro, que hoje o pessoal fala água de batata, Exatamente. né? Mas o que eu acho muito... eu pedi para você fazer pergunta e já te interrompi, porque enquanto você falava, eu pensava. É que é um assunto que eu acho que mistura... Eu acho que é isso que é da abertura, é fato mesmo, né? Acho que mistura afetividade, tem um mercado, que na balança comercial brasileira, você pode falar isso, mas é importantíssimo, né? Apesar da gente não ter em Ribeirão Preto mais café, como teve no começo do século XX, ainda é um mercado que importante, principalmente para os pequenos produtores, como eu estava contando a história lá da cafeteria. Aqui na região a gente tem muito produtor pequeno, né? Na revista Painel a gente fez uma reportagem, acho que é na edição de outubro de 2019, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para quem quiser ler, né, a reportagem. A gente apurou para aquela reportagem que 80% dos produtores de café do Brasil são pequenos produtores. Sim. Quer dizer, né, não são grandes fazendas, são pequenos produtores. E acho que também é aí que entra a história do café especial, dessa coisa mais, né? E acho que a curiosidade é a história, né? Que é aquilo que a gente estava falando. A história da nossa região é toda pautada no café, né? A expansão urbana, econômica, industrial. Passei aqui quando eu chegava pelo Instituto ali, pelo Palácio Rio Branco, né, que é dos tempos áureos do café aqui na cidade. Né? Os palacetes do centro da cidade, quer dizer... Então, eu acho que é um assunto que empolga a mim, que sou jornalista, também por causa disso, né? Porque a gente vê chegar... Muita história. E a região, né? Que, claro, a gente tem aqui na cidade um domínio da cana, né? Hoje, presente, né? Mas você tem a Fazenda Sapecada, que está aqui do nosso lado, uma fazenda linda, produtora de cafés de altíssima qualidade. E temos a região da Alta Mogiana, que está aqui no estado de São Paulo e no estado de Minas, são 23 municípios, e é uma indicação de procedência, né, caminhando para trabalhar para a denominação de origem, que é igual uma DO do vinho. As regiões têm suas características próprias. Sim. E hoje a gente tem várias que já estão nessa pegada de indicação de procedência, que é muito bom. Porque a gente valoriza o produto, valoriza o produtor, e a gente tem que encontrar maneiras de agregar valor, né, para esse produto, porque senão a matemática não fecha. Acho que se o produtor não investe em qualidade, ele enfrenta mais dificuldade para comercializar seus lotes, porque quando a gente vê as cafeterias aqui em Ribeirão, o projeto do Bruno, e todas essas cafeterias e torrefações que eu vejo lá fora, a cada vez que eu vou para uma cidade, para um país, eu vou nas novas, né, porque eu já conheço as anteriores, eu vejo que a demanda está para os cafés de qualidade, né? O comercial continua daquele mesmo jeito, mas se a gente não, então, estimula o produtor remunerando ele melhor, se ele sai da cultura,
Quem vai abastecer esse mercado, né, de tantas novas cafeterias, de tantas novas torrefações que estão surgindo? Preciso um olhar, né? A gente comentava aqui um pouquinho antes na nossa conversa que o mundo, se ele consumir 300 milhões, que é o estimado em 2050, para isso é só 2% por ano de crescimento. Não é muito. 2% é praticamente o crescimento da população. E os especiais crescem muito mais rápido que isso. Então nós temos que dobrar a produção mundial. E a China, com um papel importante, crescendo muito, né? Em 2040 vai ser o maior mercado consumidor. A gente vê, eu acabei de voltar, como falei, drinks maravilhosos, cafés de boa qualidade, pegando essa onda jovem, né, das pessoas que vão para as cafeterias e toda a tecnologia, né? Porque não é só café, né? Não é só café, você tem Não drinks. não é o café na xícara. Conta pra ela, que ela não tinha chegado ainda. Conta pra ela, como você foi recebido onde? Em Dubai? O chocolate? Sim, eu gravei um podcast lá numa feira. Em Dubai. Agora em Dubai. Fui um dos entrevistados e quando eu cheguei para conversar, a moça me deu um chocolate. Falou: você já comeu Tim Tam? Eu falei: não. Ela falou: então você tem que experimentar. Morde aqui, você tem que morder uma ponta, morde a outra. E aí sorvia o café pelo chocolate. Quando vinha aquele líquido quente, ele derretia o chocolate e ele desmanchava na boca. O canudinho era chocolate. Era exatamente isso, espetacular. Mas já também coisas muito diferentes, como café com folha de ouro, né, em Dubai, cappuccino, que você tanto gosta com leite, né, com folha de ouro. Então lá em Dubai é o mercado para todas essas coisas exóticas. E não né? é o maior mercado, apesar de ter muita... Oriente Médio? Não, o maior mercado consumidor hoje é os Estados Unidos, né, que consomem mais do que o Brasil. Mas nós estamos falando de uma população de 300 milhões de habitantes, quando no Brasil nós temos 200 milhões e consumimos um pouco menos, e estamos crescendo mais. Então, em per capita, a gente consome mais de 6 quilos, né, por pessoa. Agora lá não, você tem uma demanda para cafés de qualidade, mas lembrando que o Oriente Médio, por causa da religião, as cafeterias são o local de encontro, né? Você não pode beber. Então alguns hotéis e bares ter a reserva para poder oferecer algo. Cultural também. Se você vai para o Kuwait, para o Catar, já é muito mais restrito. Então as pessoas vão nas cafeterias porque é o lugar que eles têm para socializar. Lembrando que os homens não sentam junto com as mulheres, né? Os jovens não sentam, os meninos jovens não sentam com as meninas jovens, elas sentam separadas. Então é um lugar para flertar, para olhar, né? Tanto é que antes o próprio FaceTime era bloqueado. Você comprava celular em Dubai e ele era bloqueado, porque eles não queriam que os jovens ligassem um para o outro. Né? Porque aí não pode, tem a burca, mas é um lugar muito bacana, né? Acho que muito aberto, né? Acho que Dubai é o mais deles, existem outros que são um pouco mais restritos, mas existe uma cultura fascinante do café. E na China também, né, com esses jovens todos. Engraçado que eu vejo também muito robô, né? Já tomei café feito na V60 por robô, já tomei cappuccino feito por robô com latte art. E aí as pessoas me falam: você prefere uma cafeteria com robô? Eu falei: claro que não. Mas se eu estou em Nova York, estou indo para o trabalho, e eu pego o metrô, e eu sei que na esquina da Quinta com a Sexta, né, da Quinta Avenida com a Sexta, tem uma loja bacana, né, de café de qualidade, eu do metrô mesmo peço meu café. Quando eu estou chegando perto, pela coordenada GPS, o robô sabe onde eu estou, prepara meu café. Isso acontece? Existe já? Futuro, sim. Né? Mas ali na China, isso em breve, né? A China sempre, acho que hoje, essa questão tecnológica é uma das iniciantes, né, em tudo isso que a gente vê. Mas os robôs são incríveis, fazem um trabalho... O robôzinho era tão indecente que ele fazia tudo, ainda ele limpava a mesa. Eu falava: não é possível. E o café saía... Ele preparava o V60, que é um método japonês, né? Então ele ia, ligava o moinho, pegava o café moído, aí depois ele ia lá, pegava água, escaldava o filtro, né? Passando no papel. Você não, era um robozinho, isso era um quiosquinho de um robô. É a mesma qualidade que um barista humano. Mesma qualidade que um barista humano. É melhor, né? Porque... Imagina um quiosque. Sabe aquelas... quiosque na rua? Não, imagina aquelas brinquedos, aquelas lojinhas, aquele negócio de brinquedo que a gente tem uma mãozinha que pega. É um negócio, imagina 4 daqueles, um negócio um pouquinho maior. Você está de lado de fora com vidro, né, nas laterais.
Aí mão ele tem a mão mecânica que vai e, enfim, moe o café, escalda o café, depois joga o café moído no filtro, depois ele joga um pouquinho de água. Eu acho que as no máquinas final, hoje de café, E você sai de essas que ficam na empresa, elas fazem isso, só que, né, não vemos o a gente não vê o processo. Né? Só vê na hora que tá Que caindo tá lá caindo. o copinho cai. Mas cai aí, o café. essa que a gente vê nas lojas é mais o expresso, né? Que é mais sim, simples óbvio, do que esse movimento circular. Ele faz E o aí- movimento circular de jogar De água. jogar água e parar, porque ele já jogou 50 Mas ml, traz depois a ele vai de experiência novo. total Sim. também, Imagina né? Porque você o quão tá... replicável é isso, Isso. o quão preciso, porque É. um barista, É o que tem eu dias e falei. dias, você já fez 50, então É, já tá cansado, cansado, você já treina. né? É É, como o que eu hoje você falei. fez um grão mais fino, que Exatamente. a É. super crítica. Não, Sim. é exatamente o que eu falei, porque assim, a gente acha que o humano vai fazer melhor que a máquina, mas a máquina, ela é programada para não ter o Sim, erro, né? O claro. erro do cansaço, o erro... E o que Mas ela não acontece com a bate papo, tecnologia? né, gente? Ela não vai bater É, o papo, Mas a tecnologia, o que ela... de Mas é repente bom, bate ainda. mas a pegada é outra. Quando eu tenho um robô trabalhando, eu tenho a oportunidade de falar mais com o meu consumidor. Porque eu não estou ali olhando quantos gramas de água, né, quantos ml de água eu coloquei naquele primeiro ataque. Né? Eu tenho um robô que está preparando o café Enquanto e eu você estou tá batendo papo, conversando. né? Estou olhando para ele e conversando. Eu não estou ali preocupado, né, com quantos gramas eu estou colocando de café, com quantos gramas eu estou colocando de água, com quantos segundos eu estou esperando, né, se já está na hora de parar ou não. O robô faz e você bate papo. Então, é Mas essa importante. experiência desse robô já existe na China. Já existe na China. Já existe. Você anda na já rua faz e tempo. tem uma coisa Já dessa faz lá. pelo menos uns 8 anos que eu vejo isso nas feiras de março da Rotelex, já vi no Japão, já vi em outros países que eles já levam, e no meu cliente também tem. Ele vende esses robôs, mas esses quiosques para o mundo, eles devem se espalhar, acho que dentro de alguns anos, né, porque vai ficando mais fácil, a tecnologia vai avançando, vai ficando mais acessível, né? Então é uma maneira de expansão e bacana. É. Essa alta tecnologia ela é chinesa, mas a tecnologia do grão, da agricultura, é de onde? Você tem vários países hoje. O Brasil lidera, né? Claro, a produção de café. Nós somos o maior produtor, o maior exportador. Mas também... Mas o maior produtor de tecnologia agrícola também? Também, eu acho que sim, porque hoje nós temos... nessa questão de preparo de pós-colheita, né? Sim. Porque a gente tem também empresas que fazem a colheita mecanizada, né? E outras que são estabelecidas aqui no país. Então, acho que no café sim, porque eu não me lembro de nada muito expressivo em outros países produtores. Claro, a gente tem empresa na Colômbia que faz esses lavadores também, mas é de uma escala muito menor. Quando eu viajo pelo mundo, eu vejo sempre as empresas brasileiras que eu conheço, inclusive instaladas em lugares mais remotos que... Eu não vou falar o nome das empresas, mas pode vejo. falar também, não tem A Pinha problema. Lentes, por exemplo, que eu tenho muita admiração, está sempre lá, eu vejo os projetos, ainda sempre tiro foto, mando para os donos que são meus amigos, então dá um orgulho, né, de ser brasileiro e ver que a nossa tecnologia está lá fora. É. Vamos lá. É interessante essa exportação, né? E quanto da exportação é do café, desse café mais requintado, Especial. Esse café especial. Quanto que a gente consegue exportar, a porcentagem mais ou menos, que é de café especial? Porque às vezes a gente pensa que aqui no Brasil, por os leigos como eu, só conhecer o café preto, assim, né? Não chega ao café especial. É muito raro vocês, tô falando por mim e pelo pessoal mais leigo Só em por si, ela, não? porque eu sou mais ou menos. Não, eu tô aprendendo muito agora, o Bruno tá puxando minha orelha. Mas qual é a porcentagem em si? Olha, se a gente levar em números, eu me lembro que 2002, 2003, a gente tinha 300 mil sacas de cafés especiais produzidas no país. Que era, enfim, isso tinha começado em 1991, mas demora um tempo para você mudar a mentalidade, né, do produtor que está acostumado a fazer daquele jeito e agora você vem me falar diferente, né? Está me dando mais trabalho, está me custando mais, então isso demorou. Eu estou demorando para ganhar isso. Eu produzi, mas não fui remunerado da maneira que eu esperava. A quantidade sai também de diferente. Exato. Os concursos de qualidade foram muito importantes porque eles acabaram incentivando, né, pelos prêmios, né, e por essa exposição que dava o produtor brasileiro a investir
investir, né, nesse melhor café, mas quando a gente fala de um número hoje, eu acho que a gente deve estar na faixa de uns 10 milhões de sacas de alta qualidade quando nós produzimos 60. Então nós temos que crescer, né? A gente tem 300 mil produtores, como eu falei, então esses produtores têm que aí fazer essa virada de chave, porque eles agregam valor e a maneira de sobreviver hoje com todo esse problema que a gente teve pós-pandemia, com os custos de fertilizantes explodindo, com o custo de tudo, né, marítimos super altos, fica complicado se ele não agregar valor, porque o custo de produção dele subiu 50%, 70%. Então, e é difícil, às vezes, a gente passar isso para a gôndola, né? Então, de que maneira a gente vai trabalhando com os cafés especiais, onde você pode agregar maior valor do que nos cafés comerciais. E respeitando também, porque a gente tem um consumidor, infelizmente, que não tem acesso, porque não tem recurso, não tem dinheiro. Então essas pessoas que estão, até me arrepiei quando falei isso, aqueles que não têm essa oportunidade é porque às vezes não tem bolso para poder conhecer esse produto diferente. Então nós temos, infelizmente, ainda uma parcela da nossa população para melhorar a renda, para poder ter acesso a coisas melhores. Mas o consumo está atrelado à qualidade. Quanto mais qualidade eu tenho, maior o consumo. Quando a gente vai para os cafés especiais do seu amigo ali no Irajá, ou das cafeterias super bacanas que a gente tem aqui na nossa cidade, na região, é uma história diferente. Né? A gente compra a experiência toda, experiência, né? Você vai bater papo, conhece o barista. Conta como que faz aquele café, o que você está fazendo, de onde que ele veio, que você quer tomar o quê? Quero um café mais frutado, hoje eu quero um caramelo. Então, não tem acesso. Tem um café para mulheres lá nesse lugar que eu estou falando, que é uma cafeteria pessoal lá no Jardim Irajá, muito pequenininha, e tem um café para mulheres. Eu falei, gente, esse eu não quero. Você sabe eu quero o forte. O movimento das mulheres no café hoje é muito importante. Existe a International Women in Coffee Alliance, que, enfim, são as mulheres aí por trás da cafeicultura. Aqui na região da Alta Mogiana, a gente tem as cerejas do café, que são mulheres produtoras, elas têm um concurso próprio. Deixa eu perguntar, que agora eu vou entrar na minha novela, que eu falei pro Bruno, falou, olha, eu assisti uma novela que falava muito sobre a colheita. As mulheres colhendo tinha uma diferenciação. Não sei se é verdade, não sei, mas fiquei curiosa. Exatamente. Eu assisti em janeiro do ano passado, quando eu peguei Covid. E fiquei uma semana trancado, maratonando de manhã, de tarde, de noite, virando madrugada, e fiquei apaixonado. Mas foi uma pegada da Colômbia por um olhar moderno, né? Porque aquilo já tinha sido feito há muitos anos, foi uma refilmagem, né, do trabalho, mas você pode perceber que tinha a pegada da mulher, que é super atual, você tinha a pegada da qualidade, você tinha lá o cara, né, que era o namorado da gaviota, tomando uma prensa francesa no escritório dele em Nova York. Então era muito moderno ele esse olhar. O mundo. E foi uma super sacada para a Colômbia, que é muito esperta, muito inteligente, fez um trabalho belíssimo de marketing ao longo, né, desses anos todos, se posicionou como uma das origens mais respeitadas, um café tem uma acidez. Café colombiano é muito respeitado. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu ouvia falar de café colombiano, não ouvia falar nada de café brasileiro. Então eles fizeram um bom trabalho, mas investiram milhões e milhões de dólares em Roland Garros, nos Jogos Olímpicos. O Brasil tinha aí outros setores da economia para priorizar e ajudar. Um país dessa dimensão, né, não dá para dar dinheiro para todo mundo. Lá o café tinha um peso muito grande, mas é a pegada super moderna de todos os assuntos, sustentabilidade, se falava muito, que é uma questão hoje muito importante, né? Produzir com proteção ambiental, com responsabilidade social, com qualidade, né? Com dignidade. Já vou assistir a novela de novo. Nossa, é muito bacana, eu adorei, eu sempre falo para todo mundo, inclusive meus amigos, porque como ela estava em espanhol, né, em inglês, em lugares que ela não chegou, né? Mas eu falo, vocês têm que assistir, é muito bacana essa pegada do olhar. Traz um olhar diferente, né? Principalmente pra mim, que sou leiga. As mulheres são mais cuidadosas, né? Exatamente. Na fazenda, elas são mais atentas. Porque as mulheres conseguiam pegar o fruto mais maduro, não podia pegar o mais verde. Então, isso dava qualidade do café. Olha a minha cultura. Sim, elas fazem a colheita seletiva, indo só nos maduros. Mas isso é verdade? Verdade. Na Colômbia, eles fazem
colheita seletiva. Como eles é uma cafeicultura de montanha, não dá para usar máquina, né? Aqui a gente tem ainda uma vantagem, que é a utilização de máquinas em áreas com topografia plana. Lá não tem jeito. Então eles precisam fazer essa colheita seletiva, até porque eles têm 2 colheitas, a maturação é super desuniforme, então vai amadurecendo, elas vão colhendo. Então tem um período mais longo. E os cafés são fantásticos, são muito bons, com altitude, né? Boa altitude. Na novela eles mencionavam o porquê que eram as mulheres que colhiam, por causa que elas tinham mais delicadeza para pegar o fruto maduro. Sim. Porque as mãos eram mãos menores, então... Eu acho que o homem está preocupado em volume. O homem quer terminar rápido, né? A mulher quer saber do detalhe. Olha eu tenho só, as fazendas mais bonitas que existem aqui, acho que no Brasil, é a Fazenda Bananal, das minhas amigas da Carol e da Jorge Atala. Onde fica? Aqui em Bocaina, Bocaina, Jaú. Mas é uma coisa assim, espetacular, tem um museu lá que conta a história da família, dos avós e toda a história deles na cafeicultura. E você vê o capricho, né? Produção de qualidade, a Carol fazendo esse trabalho, né, de manter a família, né, na produção. Porque e esse também museu tem é aberto? Ele é aberto para visitantes convidados, né? Não é aberto para a população, não assim, é, as pessoas não podem... É da família, não, né? Porque eu já quero ir também, mas eu queria já estender todo o convite. Vai fazer um tour. Mas eu é não lindo, aguento tem ver as um museu fazendas que eu quero ir. belíssimas, né? Você vai para a própria Monte Alegre, no sul de Minas, que é esse meu padrinho, que tem lá um jardim do Burle Marx, aqueles casarões coloniais maravilhosos. Tem muita história para contar nessas fazendas. A gente vai virar melhor amigo, né, Edgar? Vamos todas essas, e levar os engenheiros, né? Lógico, ver. Muito legal. Mas olha, antes da gente seguir na sua questão, eu queria que você só voltasse nesse movimento de mulheres daqui, das cerejas do café. Que não é só aqui, né? A gente tem as cerejas, que é daqui da Alta Mogiana, mas a gente tem esse grupo de mulheres espalhados em todas as regiões brasileiras. Mas conta o que é. Quem são as cerejas? Quem são essas outras mulheres? As cerejas são mulheres espetaculares, que a gente tem o privilégio de trabalhar junto na associação, né? Então a gente organiza o concurso para elas, a gente faz atividades com elas, dias de campo. São produtoras. Produtoras, né? Casadas às vezes com produtores. Tem lá a Luciana Vilhena, que é uma expoente aí da cafeicultura de qualidade. Você tem a Laís, tem várias outras mulheres, né, que estão ali naquele dia a dia na luta para a transformação, né, da propriedade num chão de produção de cafés da mais alta qualidade, com todo esse carinho. Então, o trabalho delas é importante, porque a gente fala de excelência, né? E mulher é muito mais atenta nesse sentido. Então, elas ajudaram muito. Então, hoje você tem esse movimento que acontece em todos os países. E o mundo lá fora também tem. Eu tenho uma linha, inclusive, que é só de cafés produzidos por mulheres. Tem uma linha que é de cafés produzidos com aquela questão hoje da pegada da agricultura conservativa, né, que é uma nova modalidade de utilização de menos pesticida. Você tem ali plantas que interagem com o café e aí são combatentes naturais, né, de algumas doenças do café. Um trabalho muito bonito feito pelo Alessandro Guiero, que é um amigo meu. A gente teve essa ideia de lançar essa linha que chama Terra, que é muito bacana. Inclusive, depois até saiu uma marca minha com o meu sobrinho, que chama Terra Cafés Especiais, de cafés que a gente vende aqui na região. Mas as mulheres, enfim, com esse trabalho delas lá fora, você vê a participação muito grande delas nos campeonatos, né? Hoje a gente tem uma campeã mundial de barista, que é a Agnieszka, né? A Aga é campeã de barista, campeã de coffee, de Coffee and Good Spirits. Eu sou mestre de cerimônia das competições mundiais. Como eu fui conselheiro do World Coffee Events, que organiza as competições, eles me chamam, um trabalho que eu faço voluntário, porque quando eu estou nas feiras eu estou para trabalhar e vender, mas eu acabo doando um pouco do meu tempo. Eu falo, olha, eu tenho tal dia e tais horários, e eles me encaixam para ajudar, porque as pessoas não querem, né, tomar o tempo para participar, mas eu sei da dificuldade que é e eu participo. Então é uma bênção, porque você vê ali os maiores talentos, as coisas novas que eles estão trazendo, e cada ano você se surpreende. As máquinas, as inovações que vieram, tudo fruto desse trabalho dos baristas, né, que estão ali no dia a dia experimentando. As máquinas mais sofisticadas, máquinas com preparo de café filtrado, que como uma máquina suíça que eu gosto muito, que eu tenho, que chama Tony. Você programa ela faz tudo. Ela
quero um café que durante os primeiros 15 segundos jogue 50 ml de água, depois pare por 30 segundos, depois dê um banho de 100 ml de água e pare por mais 20. Ela faz tudo. É incrível a quantidade de engenharia que a gente tem nessa conversa aqui. O mundo do café todo em volta da engenharia. Muito da engenharia, que vai da produção, né, da recomendação agronômica, que vai da parte toda de maquinários de pós-colheita, de colheita, que precisa, né, do engenheiro, porque ele que conhece, né? E civil também, tem lugar para guardar. E eu tô pensando na arquitetura, né? Hoje... Sim, essa é a parte mais bacana, mais bonita, né? É que o consumidor final vê, né? Que tem pegadas diferentes. Você tem de projetos hipsters, que são mais industriais e não devem nada àqueles mais sofisticados, então tem pegadas diferentes, projetos muito bonitos. Existe muita essa valorização do simples também, né? Aquele que usa um pallet, né? Não tem nada de errado com isso. Essa cafeicultura, essas lojas de cafés especiais, elas são mais mente aberta, né? Não é aquela old school que tem que ser tudo igual. Não, querem realmente inovar, ser diferente. Então eu conheço os mais belos projetos, acho que pelo mundo afora. Conta alguns para nós, assim, aí você tem que pensar... Tem alguma tendência? Tem alguma tendência? Tendência não tem, porque você tem hoje tantas lojas e elas têm sofisticação, beleza, né? Você tem linhas que vão para esse clean, super clean, e você tem aquelas que são mais... como eu tenho uma no Catar que eu acho espetacular, mas toda de mármore, super clássica. Aí você vai para a Espresso Lab em Dubai, que já é muito mais branca, minimalista. Tem umas que tem assim, umas pedras que parecem uma pedra gigante de mármore, que é o balcão da loja. Só aquilo ali pesa não sei quantas toneladas. Então são projetos que são espetaculares. Bom, além da gente ser melhor amigo a partir de hoje, Edgar, e você, também eu vou te dar a missão de passar para nós algumas fotos dessas suas viagens, desses lugares maravilhosos que nós vamos disponibilizar no @painelcast. Sim, tem coisas lindas. Que é o Instagram daqui do podcast. São inspiradoras. E eu gosto sempre eu até costumo publicar muito no meu Instagram fotos de lugares que eu vou. Às vezes eu faço um videozinho, mostro, porque é uma oportunidade que eu tenho de mostrar para as pessoas as coisas que elas não veem, né? Edgar de Bressani, né? Edgar Bressani, meu nome, para as pessoas me seguirem. Eu sempre coloco coisas. Eu tenho as minhas viagens, tá lá a viagem para a China, para a Tailândia agora, para Dubai. Legal. Uma maneira de eu retribuir, né, a oportunidade que eu tive na minha vida de fazer todo esse trabalho para cafés especiais. Então, quando a gente mostra para os outros, às vezes eles não têm a oportunidade de estar lá, né, como eu tenho, porque estou sempre viajando. 180 dias no ano, gente. Não é pouco. Eu quero tirar um pouco o pé desse número de dias. E 180 dias no ano é trabalhando. É trabalhando, sim, né? Eu já fiz loucuras. Conhece, faz turismo, aproveita o frete, mas, né? Hoje, né, na minha pegada, com 22 anos, né, de viagem, nesse nível, eu não preciso ir para conhecer mais coisas de... Às vezes, claro, dessa vez agora eu fui para Dubai e fui visitar o Museu do Futuro, porque tinha recém-aberto e eu não conhecia. E eu tive um dia e consegui. Mas eu já saí do Brasil, fiz escala em Londres, fui para Moscou, cheguei de noite em Moscou. Fiz uma palestra cedo num evento, voei para Tóquio de noite. Fiquei 2 dias em Tóquio, voltei para Dubai. Então, passa mais tempo no avião. Eu tento priorizar minha agenda para não ficar muito tempo perdendo tempo, porque senão eu não fico em casa nunca. Então eu às vezes viajo 40 dias, mas eu vou indo rápido, visito o que eu tenho que visitar. Às vezes eu tenho um intervalo entre uma feira e outra. Então, para não voltar para o Brasil também, que é super cansativo, né, os voos também custa uma fortuna, né? Hoje os voos estão muito caros. Então eu acabo ficando e aí conecto uma feira com outra, passo para visitar um cliente, vou para mercados que eu não conheço. Agora, depois de amanhã, viajo para a Lituânia. Depois da Lituânia, vou para a Bielorrússia, que está até comentando com o Bruno, que eu não posso nem falar que eu vou para a Bielorrússia, porque a Rússia está passando por ali para atacar, né, a Ucrânia. E então eu tenho, mas aí, por coincidência, meu amigo, né, o Bernard Klingel, é o embaixador brasileiro lá no país e vai organizar um camping para mim, com convidados, né, com potenciais compradores. Depois eu passo na Eslováquia por um baile de gala que tem todo ano, que chama Coffee Ball. Os eslovacos, né, estão ali do lado da Áustria, adoram dançar, valsa. Então eles fazem esse evento, que é um dia de conferência,
E aí, no outro dia, todo mundo de black tie, de smoking, e fazendo Um baile. um baile lá do Social. café. Ai, que maravilhoso. É. Tem que trazer um evento desse aqui pro Brasil. Tinha, né? Tinha que fazer um baile assim. Os brasileiros agora estão meio fugidos, né? Me lembro quando eu era mais jovem, tinha os bailes Sim. nas cidades, né? Tinha. Hoje só tem as raves Não. e gente. baladas, né? Mas olha, os bailes da Associação de Engenharia sempre dão muito certo. São sempre Vamos fazer um muito baile dos legais. engenheiros do café, né? Fazer um baile Podia. temático, né, Bruno? Podia, hein? Ia ser muito legal. E eu acho que o que está me chamando a atenção também nesse papo são todas as oportunidades, né? Porque assim, o Edgar ia ser diplomata, não foi diplomata, mas é embaixador, quer dizer, Promove, representa, né? na situação de representar e promover, né? Tem uma Sim, vida de produto. diplomata. Tem uma vida de diplomata, sim, trabalhou num projeto muito importante que a gente acabou passando rapidamente, mas o projeto do Cafés do Brasil Sim. é um projeto que foi uma ação que projetou o café do mundo também do ponto de vista da marca brasileira, né, Edgar? Sim. O projeto Cafés do Brasil era o Plano Internacional de Marketing para a Promoção do Café Especial Brasileiro. Foi um programa que eu coordenei do Ministério da Agricultura e da Agência de Promoção de Exportações. Então eram as feiras internacionais, as comitivas estrangeiras que vinham para o Brasil para visitar as regiões produtoras, os produtores brasileiros que eu levava para visitar países e torrefações e fazer conexões lá fora, os campeonatos de barista, né, que eu organizava aqui no Brasil. Fui presidente também da Associação Brasileira de Café e Barista. Então são várias as modalidades de campeonato que tem, né? Você tem campeonato de torra, campeonato de barista, de latte art, de preparo de café filtrado, Tem de de arquitetura? coffee and good spirits. Era Tinha isso que ter, que eu né? ia perguntar. Tem campeonato de fotografia, Da não tem ainda, mas tinha que arquitetura, ter. da arquitetura. E tem de das fotografia? lojas. De fotografia não tem um campeonato, não é do WC, mas existem campeonatos de fotografia Gente, de café. de café. A campeonato própria de Associação arquitetura. Brasileira da Indústria do Café fazia isso no passado. Sei. E são maravilhosos. Para quem não conhece também, vou fazer um merchan aqui. A Faça. Valéria Vidigal, que é uma pintora bárbara da Bahia, e agora ela lançou um livro com o Sebrae, onde ela traz aí fotos das regiões, e uma das fotos, duas das fotos que estão no livro são fotos que estavam no meu Instagram, que eram do meu acervo. Ela fez com uma mão com café cereja maravilhosa, ela pintou isso, e a outra é uma foto lá da Morada da Prata, que é do meu amigo Arnaldo Adams, que aí tem toda essa história, conexão, a família dele, ele é parente, né, do Santos Sobrinho, Dumont. neto, não é? Então essa história está toda aqui. Ele tem uma fazenda espetacular com uma tulha antiga que foi restaurada e onde ele recebe pessoas lá. A gente também tem que visitar. A gente também tem que visitar. Você vai Ó, adorar. Já fiquei amiga. É linda, linda, linda a propriedade. É um trabalho assim, de primazia na produção de café especial. Então, quando a gente fala de café, a gente fala de tudo. A gente fala de engenharia, fala de agronomia, fala de história, fala de patrimônio, fala de turismo, Sim. fala de arquitetura. O Arnaldo é arquiteto. É um arquiteto que tem uma fazenda de produção de café. É um engenheiro que tem produção de café. Esse povo vai tudo se envolvendo com Não, café. fala de diplomacia, fala de valorização da mulher produtora, né? Da questão das mulheres no mercado de trabalho. Sustentabilidade, meio ambiente, network, porque você também vale um episódio só para você explicar como é que você faz o network da sua carreira, porque é muito legal, né? Quer dizer, os amigos que conheceu no Instituto Rio Branco são as pessoas que você... Às vezes me apoiam. Te apoiam, mas eu acho te que você tem que ser uma recebem. pessoa que gosta de pessoas, né? Você gosta de gente. Porque eu acho que foi isso que abriu todas as portas na minha carreira. Porque eu vim do institucional, então tive uma oportunidade de viajar muito, né, promovendo o Brasil, mas como uma imagem de Brasil. E depois isso me abriu portas no mundo inteiro. Então hoje você fala, eu quero ir para Ucrânia. Eu conheço gente na Ucrânia e vou fazer um camping lá. Então essas conexões foram importantes. Se eu não conheço, eu tenho um amigo que conhece e eu pergunto. Tanto é que esses amigos, a gente tem um coffee family, né, que são vários amigos. Eu tenho três da Itália, uma da Islândia, um da Bélgica, um da França, de Porto Rico. Durante a pandemia, a gente se reunia todas as quartas e todos os sábados, que era a única maneira que a gente tinha de manter o que está acontecendo, né? Como que vocês estão? E a gente tomava um vinho, batia papo. Ele consegue reunir com os amigos dele? Virtualmente. Mais que nós. Então, durante a pandemia foi uma maneira, né, da gente entender como que as pessoas estavam, se alguém estava passando por uma situação difícil. Se apoiar, né? Que também foi muito porque importante. foi muito importante, né? Então a gente descontraía, tomava um vinho ali, batia papo e era, assim,
Toda quarta e sábado. Agora a gente, de vez em quando, ainda faz antes do Natal, e agora a gente está definindo. A gente se encontra em Milão na feira do ano passado, a gente teve um jantar. Agora em Atenas tem a próxima feira em junho, a gente tem sempre um jantar junto. Legal. São amigos que o café me deu, e grandes amigos. Uma grande aula. E o café te deu outra amiga muito importante. Nós começamos com 3 programas antes de começar aqui o podcast, agora nós já deve estar nos Agora 8. deixar aqui a tour brasileira, ó, a IARP. Não, Tem que viajar visita junto. técnica para Das fazendas. Você Para sabe, eu acho que fazendas, vocês isso é precisavam muito organizar. Lá no interessante. Arnaldo, eu acho que ele organizaria para mostrar, né, todo esse processo de produção do café, Muito da semente legal. à xícara, que é importante para o agrônomo, Sim. pra ele entender, né, para que lado foi. Porque às vezes ele está muito numa ponta e ainda não chegou na outra. Então, quando Não, ele eu vê as acho- oportunidades, ele, enfim, serve para o filho que está indo para agronomia, para como eu guiar a pessoa Muito. para que tenha uma carreira melhor, né? Bruno, É. agora meta pra você. Sim, fazer as viagens. Por favor. Eu sugiro, organizem que o pessoal vai ficar apaixonado. Além da Arnaldo, é produtor de queijo canastra, Nossa. Nossa. então, espetacular. Você já vai Muito lá, bom. compra um café bom, toma um café delicioso, visita uma Conhece fazenda e compra um queijo. Tá vendo? Pronto, Já É mas faz harmonização gastronomia, de café barismo. com Eu nem queijo, posso. é eu maravilhoso. não posso nem sentar perto de uma garrafa de café com queijo, porque deu prejuízo. Deu prejuízo. Vamos encaminhar para o final? Mais alguma questão, Bruno? Eu vou fazer só uma rapidinho, Vai lá. voltando Porque um pouco para a agronomia. porque a gente porque eu falou fiquei que o Bruno quieto, ia falar mas vocês tudo e não falaram falou tanto, nada. Eu fiquei quieto. Gente, a gente se empolgou aqui, deixa Pois é. eu quieta. Não, eu vou voltar para a agronomia. Edgar, nesse lado de produzir especial, 2 perguntinhas. Primeiro, existe uma limitação? Antigamente, quando a gente conversava, o pessoal falava assim, uma fazenda não consegue produzir mais do que 10%, 20% de cafés especiais. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Sim. E como um produtor numa região não tão famosa consegue ter acesso a preços diferenciados? Porque eu tenho pessoas que eu tento trazer para o mundo dos especiais, por exemplo, o seu Omoto, não sei se ele vai estar ouvindo ou não, mas ele fala, na minha região ninguém paga um diferencial, não paga o ágio por isso, então eu vou investir, eu tenho vizinhos que investiram, estão despoupando, estão fazendo CD, mas não estão recebendo, então já pararam de usar o maquinário. Como A gente sair tem que explicar dessa... o que é CD. O que é Cereja desculpa? descascada. Ah, tá. Porque a gente está falando com pessoas que nem todo mundo O café que a gente especialista. pega a cereja, a gente tira a casca e faz um café, um dos preparos, né, do Tá processo certo. natural, descascado, despolpado, fermentado. Eu acho que hoje o produtor precisa ficar antenado com as conexões que ele faz, né, com as parcerias, porque existe aquele trabalho tradicional. Eu não estou fazendo crítica a ninguém, Deus que me livre com isso, mas as cooperativas, elas recebem os cafés hoje, muitas cooperativas, não todas, recebem o café e elas mesmas misturam esses cafés para criar padrões dela. E elas até triam os cafés de maior qualidade e reservam para outros projetos, mas o seu é misturado com outros, e quando você quer retirar aquele café de dentro da cooperativa, você tem um padrão, né? Não é o seu café mais, mas era um café que se assemelha ao seu. E algumas delas, então, como tem essa troca, que você troca fertilizante, compra coisas, né, durante a safra, o produtor fica mais refém dessa parceria. Mas ele tem que destinar a parte do café que ele produz para outros projetos, e aí tentar armazéns que mantenham o café dele separado, para tentar conseguir agregar mais valor. E não tem essa questão que você falou mais, né? Você falou que realmente não existe mesmo, que é produzir 10%, dá para você produzir mais, depende do trabalho que você faz, claro. É impossível talvez produzir 100%, né? Porque você tem o café que naturalmente cai, porque a maturação ocorre em diferentes momentos, diferentes estágios, mas o produtor tem que buscar alternativas, produzir cafés melhores, tá antenado. Não dá para ficar sentado no tempo, parado no tempo, fazendo a cafeicultura do passado, porque o mundo mudou muito ao longo desses 30 anos de cafés especiais no Brasil, são 31, 32, já estamos indo para 32, porque é 91 que a Associação Brasileira de Cafés Especiais é fundada, 2001 e que também começa a nascer
2000, 2001, as primeiras marcas de cafés especiais no mercado interno de torrado moído, porque antes não tinha. Né? E é o que a gente falava do café com água de batata, né? As pessoas estão acostumadas àquele café preto, amargo, e aí põe uma tonelada de açúcar, dá para tomar até ácido sulfúrico, né? Com açúcar. Mas então hoje o café é mais claro, é uma torra mais clara, você não precisa colocar açúcar, o que é bom, porque açúcar não faz bem, né? Mas você consegue perceber todos esses sabores, e um leigo consegue, né? Ele tem que abrir o coração para ver que existe um produto diferente. Aquele que é mais escuro é exatamente para mascarar os defeitos que ele tem. Então, quando você torra naquele perfil, você põe açúcar e consegue beber. Se ele fosse mais claro, talvez você não conseguisse pela própria característica da bebida. Mas café é apaixonante, dá para falar sobre café por dias, por horas. Dá, olha, quem estiver ouvindo aqui a gente, que quer entrar para esse ramo, qual que é a sua indicação? Por onde que a pessoa pode começar? Olha, vem começar pelo Guia do Barista, que é o meu livro. Gente, sempre. Na verdade, é uma brincadeira, mas o guia foi uma maneira também que eu encontrei de doar um pouco do que eu pude aprender. Porque como eu era um advogado com preparação para a carreira diplomática, eu não sabia de lavoura, né? Eu não sabia sobre classificação de café, eu não sabia sobre torra. Então eu escrevi o livro, como não existia nenhuma obra no Brasil que falava de café da semente à xícara, era uma maneira de dividir um pouco com as pessoas que precisavam desse conhecimento e não tinham. Então ele foi lançado, hoje está indo para a 6ª edição, até na viagem agora na China, nos meus 8 dias de quarentena lá, trancado no hotel, eu acabei avançando com a última edição, que deve ser lançada em 3 meses. Dessa vez eles até permitiram que eu expandisse um pouco, porque eu tinha uma limitação do número de páginas. Se eu queria inserir qualquer coisa, eu tinha que retirar outra. Agora eles deixaram. Então estou falando um pouco mais de extração nessa edição. Então é começar com uma base, claro, né, depende do que você quer. Né, se você é um barista, se você é uma torrefação, é um livro adequado. Se você está na área agronômica, você tem outras leituras mais acadêmicas, né, mais sofisticadas, mas ele não deixa de trazer uma informação que talvez o agrônomo não tenha. E 2 outros livros que eu gosto muito, que quem trabalha com cafés especiais deve ler, são Os Bastidores da Disney, que fala de excelência, né, e O Poder da Atitude, que é o que a gente busca, né, que são os funcionários extraordinários. Esses é o que a gente precisa quando a gente fala de cafés especiais. Então fica aí a dica de leitura desses 3 livros, que para mim, no escritório, todo mundo que chega tem que ler. É obrigado, leitura obrigatória, porque não adianta você ser o agrônomo, ou você ser o contador, ou você ser o financeiro, você tem que saber sobre café. E se você vai receber alguém, não sou eu que vou preparar o café para ele filtrado, é você que vai lá e prepara e bate papo, e até o momento de encantar. Então todo mundo tem que saber. Tá certo. E o seu livro, onde que o pessoal encontra? Nossa, essa é uma questão difícil. Como está quase esgotado, eu recebo mensagens diárias, né? Onde que eu consigo comprar? Não tô achando o livro. Precisa tentar na internet, existem alguns exemplares ainda, mas a próxima edição já está para sair. A 6ª vem bem bacana aí. Então, se não encontrar agora, dá um tempinho. Dá uns que 2 vai meses, encontrar. 3 meses que já vai estar nas livrarias. Tá certo. E a gente dá essa volta toda, foi lá, porque a gente tem a excelência do funcionário, a excelência da organização, a excelência do conhecimento sobre a qualidade, conhecimento agronômico, a gente tem robótica, a gente tem engenharia da computação, a gente tem inteligência artificial, a gente tem um mundo, né, para explorar nesse mercado de café, que depois, no final, né, Edgar, volta para casa, né? Sim. E volta lá para aquele aconchego que a gente falou no começo, daquela memória afetiva do café sendo passado e tomar em casa com a mãe. Sim, e não só não isso, é a isso? energia que você precisa para conquistar todo o resto. Exatamente. Todo mundo acorda preguiçoso, toma um cafezinho e foco no gol. Eu tenho até um produto que chama Coffee Pulp Tea, que é o chá da polpa do café, que é maravilhoso. Vocês não conhecem, eu vou mandar um pouquinho para vocês experimentarem. Mas explica o que é esse Coffee produto. Pulp é a casca que é retirada, né, do grão, depois ela é seca de uma maneira mais rápida para preservar os pigmentos. Então ela é probiótica, ela tem fibra, ela tem antioxidante, é lindo.
e super saboroso, muito bom, muito bacana. Então eu vendo essa linha que eu exporto para o mundo todo, é muito bacana o chá da polpa, que algumas pessoas falam cascara, mas a cascara ela é um processo um pouco diferente e não é tão refinado igual esse sabor, que é mais ácido, e se você faz com água gasosa, né, fica ainda mais espetacular. Muito incrível, já dava outro podcast só sobre isso. As cores são maravilhosas. Vou mostrar depois aqui um videozinho que eu fiz esses dias provando para vocês. Vocês vão ficar encantados. Fala qual é novamente, onde as pessoas te encontram. Tem Instagram, meu Instagram é Edgard, né, Bressani, com 2 S's, A-N-I. Eu sempre respondo, todo mundo que me chama ali. Estou sempre disponível. Tá certo. Pode me chamar que eu respondo. No LinkedIn também tá? No LinkedIn também estou. No Facebook também estou. Minha empresa também, Latitudes Coffees, tem uma venda de café no mercado interno de verde, também dessas cáscaras. As pessoas que quiserem o chá da polpa do café pode experimentar partindo dali. Tá certo. Uma grande experiência conversar com você, viu, Edgar? Prazer, gostei foi enorme muito. Tá? Vocês são super simpáticos. Muito, muito. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Bruno. Bruno, muito obrigada mesmo, porque partiu dele a convite da gente ter esse Bruno, papo amigo. Tão inspirador e tão gostoso aqui com o Edgar. Eu agradeço também o Bruno pelo convite. Quando ele me falou, eu tinha essa janelinha rindo, eu falei, vou logo, que eu adoro bater papo. Perfeito. Obrigada, Fabíola, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês que estão ouvindo a gente, acompanhando até aqui. Obrigada, Dani. Obrigada, Edgar. Eu amei o papo. E a gente já está com quase 1 hora. A gente tem a nossa meta, eu juro, que são 30 minutos. Mas eu achei que até hoje a gente conseguiu até parar rápido, porque daria mais uns 3. Dá para bater papo, a gente fica aqui o resto da noite. Foi muito boa a conversa. E bom, esse aqui é o Painel Cast. Essa temporada aqui todinha vai ser em áudio e vídeo. Você pode nos ver e ouvir no Spotify, no YouTube. Os episódios estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, e tem todos os links no Instagram, @painelcast e @AEARP, que eu queria que você seguisse, compartilhasse esse podcast, desse dicas de episódios. Liga o sininho no tocador que você está ouvindo, no YouTube, no Spotify, nos outros tocadores. Você pode ver, você pode ouvir, enfim. Aqui o negócio, a gente está aqui para compartilhar informação de qualidade sobre engenharia, arquitetura e agronomia e tudo que envolve esse mercado de trabalho para esses profissionais. Muito obrigada de novo. E, pessoal, até a próxima. Até a próxima.